meu nome é Jaqueline, eu sou aluno do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e nesse vídeo eu estarei ministrando aula sobre habitat e nicho ecológico. Mas antes de começar a nossa aula, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve e deixa o seu like. Agora bora lá para a nossa aula? Bom, para iniciar aí a nossa aula, para a gente se situar no que vamos falar hoje, a gente vai começar falando sobre habitat, o que é um habitat, onde ele se encontra e como preservá-lo. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre nicho ecológico. O que é o nicho ecológico, qual a diferença de nicho ecológico e habitat e os diferentes tipos de nicho ecológico. Então, para começar a nossa aula, a gente vai estar falando aí sobre habitats. O que seria o habitat? A definição de habitat é o local que uma espécie vai ocupar no ambiente. Então, o habitat ele é o local. Então, pode ser um habitat aquático ou um habitat terrestre. E o habitat ele não vai impedir que outras espécies tenham o mesmo habitat. Então, por exemplo, o habitat aquático. A gente tem tartarugas, a gente tem os corais, os peixes, a gente tem o habitat aquático no lago, que vai ter peixes, vai ter plantas nesse lago. Então, é o local onde essa espécie vai estar ocupando. Essas espécies podem ter habitats em comum ou diferentes, como nesse habitat terrestre aí, ó. A gente tem uma área de mata, um habitat, né, um local que é um deserto, e na neve. Então, essa raposa do Ártico, por exemplo, você não vai encontrar uma raposa do Ártico convivendo com os animais de uma mata. Então, igual na Mata Atlântica, a gente tem o mico-leão-dourado, por exemplo. Você não vai encontrar uma raposa junto com o mico-leão-dourado, da mesma forma que você não vai encontrar o mico-leão-dourado no Ártico, né? Nas regiões de polo. A raposa a gente vai encontrar nessas regiões porque ela necessita desse habitat para sobreviver, né? Então, ela vai se encontrar nele. Seriam os habitats naturais. Bom, eu trouxe um exemplo prático aí para a gente poder trabalhar e vocês entenderem melhor o que seria esse habitat, né? Trouxe o exemplo da onça. A onça vai estar aí, ó, dentro de uma floresta, que é o habitat onde ela ocupa, né? Essa região de mata. Nessa mata a gente tem várias plantas. Tem as árvores, tem as gramíneas, plantas herbáceas, vão ter líquens, musgos, vários fatores ali, além de outros animais. E a gente também vai ter fatores abióticos nesse local. Então a gente tem os minerais, o solo, a água, o ar, né? Rochas que podem estar aí no local, que vão compor esse habitat, que vai ser onde a onça vai se localizar. Então, os habitats onde a onça se localiza, a gente tem na Mata Atlântica, no Pantanal, na Amazônia, que são ambientes onde que essa onça consegue sobreviver, né? Ela vai conseguir sobreviver ali. A gente não vai ter um habitat propício para uma onça sobreviver no Ártico. Você não vai ver onças no Ártico, você não vai ver onças no deserto, porque ali não é o habitat dela. Elas não se encontram naquele local. Então, o habitat é o local onde essa espécie vai ocupar. Então, o habitat da onça é numa floresta. O habitat lá que eu tinha dito anteriormente da raposa do Ártico é no Ártico. Esse habitat que a gente vai encontrar. E a gente tem diferentes tipos de habitat. Então, o habitat natural, que ele não vai possuir interferência do ser humano, né, nesse ambiente. E um exemplo é a floresta. Então, essa onça ela pode se encontrar nessa floresta, onde não tem interferência do ser humano, há uma conservação, uma preservação desse animal nesse ambiente. Já temos o habitat artificial, que tem interferência do ser humano e é utilizado como estratégia de conservação, que é um exemplo que a gente tem os zoológicos. Os zoológicos não são simplesmente para ir lá e visitar os animais, só ver os animais. Ele também tem uma função,
que é de preservar esses animais. A gente tem animais que não podem viver fora desses ambientes, algumas espécies que são só preservadas em zoológicos. Então tem essa função, né? Não que não tenha conservação de habitats naturais, existem essas conservações também. É o ideal que seja feito. Se você quiser saber mais um pouco sobre unidade de conservação, né, que vão preservar essas espécies, vai lá na nossa aula do canal de unidade de conservação da professora Kênia. E o leão, desculpa, o nosso exemplo é a onça. A onça se encontra tanto no ambiente, no habitat artificial, a gente tem espécies, indivíduos lá nesse habitat, e também nós temos indivíduos nesse habitat natural, né, que a gente pode encontrar a onça. E quais fatores que podem prejudicar os habitats? A gente tem um fator aí, ó, que pode afetar a nossa onça. O desmatamento, né, que é um dos problemas que a gente está vendo aí, desmatamento, incêndio, né, que esse animal diminui a área que ele vai ocupar, então a gente tem uma diminuição dos indivíduos ali também. O crescimento dos centros urbanos, né, então também a retirada desses habitats desses animais, desse habitat natural que é tão importante para eles, para a sobrevivência. Poluição devido ao descarte correto de resíduos sólidos, né, de esgoto, que aí vai estar prejudicando principalmente os animais marinhos, né, como a gente viu lá as tartarugas, né, o habitat, por exemplo, das tartarugas está sendo afetado por causa desse descarte incorreto. E também os modelos não sustentáveis, né, não é todo agro que é pop aí, né, temos alguns modelos que não são sustentáveis, que podem prejudicar esse ambiente, né? Como a agricultura mais conservacionista, né? Que a gente tem aí a agricultura hoje do orgânico, né? Que a gente tem uma interferência menor no ambiente. Enfim, esses modelos insustentáveis, né? Que levam ao desmatamento, que podem prejudicar o habitat desses animais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nicho ecológico. O nicho ecológico, ele vai se referir ao papel que a espécie desempenha no ambiente onde ela vive. Então, além dos recursos bióticos e abióticos que ela vai precisar para sua sobrevivência e reprodução. Então, é o papel que ela vai desempenhar. Então, a onça, ela vai ter aí as relações intraespecíficas, interespecíficas, ela vai precisar lá da região de mata dela, ela precisa de água, de sol, da temperatura, né? E ela também precisa de alimento. Igual a gente viu lá na nossa cadeia alimentar, a troca de energia que corre entre os seres vivos, né? A onça vai precisar se alimentar. E a interferência, o papel que ela pode desempenhar nesse ambiente onde ela vive, é através da predação. Então, a predação é uma interferência que ela pode fazer nesse ambiente. Então, para ficar bem claro, qual que é a diferença entre nicho ecológico e habitat? O nicho ecológico é o papel que a espécie desempenha no ambiente onde ela vive. O habitat é o local que a espécie ocupa. Para ficar mais claro, por exemplo, a onça ela está nesse ambiente de mata. Se a onça morre, o habitat continua, mas o nicho ecológico não. Porque o nicho ecológico é específico daquela espécie, daquele indivíduo. Então, a onça, ela precisa de água, de comida. Então, esses fatores que ela precisa, eles não vão desaparecer, porque eles compõem o habitat. Mas, se não existe a onça, não existe o nicho ecológico da onça. Esse nicho ecológico, ele não vai ser ocupado por outro animal, porque o outro animal talvez não tenha as mesmas especificidades que a onça, né? O papel que a onça desempenha, outro animal não pode desempenhar, ou não vai ter
o uso dos mesmos recursos. Mas vai ficar disponível esses recursos para que outros animais possam ocupar esse local, que é esse habitat. Ok? Então, nicho ecológico é o papel que a espécie desempenha no ambiente onde ela vive, e o habitat é o local que ela vai ocupar. Então, mesmo se a onça sumir, o local vai ficar ali, vai existir esse habitat. Mas o nicho ecológico da onça, ele desaparece junto com a onça, né? Então, é um conceito teórico esse nicho ecológico. Não é que, desapareceu o nicho ecológico da onça, desapareceu a água, desapareceu as capivaras. Não, não é isso, né? É o papel e é o que ela precisa para sobreviver, que estaria dentro desse nicho ecológico. E a gente tem o nicho ecológico fundamental e o nicho ecológico realizado. O que seria o nicho ecológico fundamental? É o conjunto de condições de recursos que possibilita a existência de uma população, havendo ausência de espécies que possam causar a competição interespecífica, que uma dessas competições seria a predação. Então, um exemplo de nicho ecológico fundamental seria tipo um zoológico, que as condições são controladas. Então, por exemplo, a capivara que está num zoológico, ela não vai sofrer competição interespecífica, ela não vai ter que competir por recurso com outro animal, né? Uma presa, algum alimento, desculpa. Ela não vai ter que competir por espaço, né? Vai estar tudo ali, que é o zoológico. Ela não vai ter que fugir, então ela não vai sofrer predação. E o nicho ecológico realizado é o conjunto de condições e de recursos que possibilitam a existência de uma população. Também. Os dois vão garantir e possibilitar essa existência dessa população. Só que o que difere o nicho ecológico realizado é que vai ter a presença de competidores e predadores. Então, lá para essa capivarazinha sobreviver dentro dessa mata, ela vai ter que competir, né? Competir com outros animais pelos recursos, pela água, pelo alimento, como ela também vai ter que fugir da predação, né? Não virar alimento aí da nossa onça, que foi um exemplo também. E por que é importante conhecer o habitat e o nicho ecológico de uma espécie para poder preservar ela? Por que é tão importante? Como que eu vou saber como eu consigo preservar uma onça se eu não sei do que ela precisa? Se eu não sei o papel dela do ambiente? Se eu sei que a onça ela só vive nessas zonas de mata, nesses ambientes, nesses habitats, eu não vou tentar fazer uma conservação desse animal, dessa espécie desse animal, no deserto. Não vou tentar fazer a preservação desse animal numa região gelada, num Ártico, por exemplo, porque ela não sobreviveria lá. Então, para garantir a sua produção e manejo, a gente tem que conhecer esses habitats e esses nichos ecológicos, para assim conseguir proteger a espécie a partir do momento em que conhecemos as suas necessidades de sobrevivência e para que ela possa se reproduzir e perpetuar a sua espécie. Além do papel que esse animal vai desempenhar no ambiente no qual ele está inserido. A introdução de animais exóticos no país, não só no Brasil, mas em outros países, é um problema. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui muito legal do cateto, que ele é um animal nativo aqui do Brasil, né? Ele existe no Brasil, nativo da nossa região é o cateto. O javali, ele já é uma espécie que foi introduzida no Brasil. E ele ocasiona vários problemas, porque ele não tem predador. Então, ele não tem aquela competição tão acirrada como o cateto. O cateto ele sofre predação da onça. A onça é um dos predadores desse cateto. Já a onça ela não preda o javali porque ela não é um animal típico aqui do Brasil.
Ele não é um animal nativo. Então, a partir do momento que você introduz uma espécie num habitat onde você não conhece o papel que ela vai desempenhar ali, você pode desequilibrar aquele ambiente. Como o javali. Ele não tem competição, não tem predação e ele se reproduz muito rápido. E quanto mais indivíduos, mais recursos eles vão precisar. E aí pode ocasionar problemas naquele habitat, além de problemas de zoonose, que a gente tem de doenças desses animais, né? Que são outro problema. Já o cateto a gente não tem esse problema, porque ele tem a competição dos recursos e além da predação. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, tanto para conservar esses animais, como para não ter introdução de animais nesse habitat que vai prejudicar ele e levar a prejudicar também os outros seres vivos que ocupam esse habitat. E é isso, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aí no nosso canal para mais novidades. Tchau, tchau e até mais!